Um pequeno erro causou um grande prejuízo de mais de 125 milhões de dólares. Quer saber o que aconteceu? Fica comigo até o fim do vídeo. Começou o Minuto Exatas, eu sou Francisco Moro e o vídeo de hoje é sobre medição, unidades e grandezas físicas. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de te perguntar o que é medir? Bom, medir é comparar. Como assim medir é comparar? Sim, é isso mesmo. Medir é simplesmente fazer uma comparação. Por exemplo, eu vou medir algo nada a ver. Vamos medir a altura desse copo em tampinhas de caneta. Olha só. 1, 2. A altura do copo é aproximadamente 2 tampinhas de caneta. Outro exemplo, quem tem cabelo mais comprido, quando vai ao cabeleireiro, pede para cortar em dedos. Corta 2 dedos no meu cabelo, por favor. A gente está medindo o tamanho do cabelo em dedos. Ok, mas aí vem a questão. O que a gente mede? A gente mede grandezas físicas. Bom, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, quando a gente mediu o copo em tampinhas de caneta, a grandeza que estava sendo medida é o comprimento. E existem várias grandezas físicas, como tempo, massa, temperatura, volume, um monte. Para você entender, um exemplo de algo que não é grandeza física. Amor. Não dá para medir amor. Então quando o crush te dizer, meu amor por você é maior do que o universo, é mentira, porque não dá para medir. Você não consegue medir amor em metros. Não dá para falar que é maior do que o universo, porque o tamanho do universo é uma grandeza de comprimento. Amor não é grandeza física. Um outro exemplo, medo. Você pode sentir um medo mais intenso ou um medo menos intenso, mas não tem como medir. Não tem como quantificar, não é uma grandeza física. E as grandezas físicas são medidas em unidades. Por exemplo, para a grandeza física de comprimento, eu usei tampinha de caneta. Mas a gente pode medir comprimento em metros, em jardas, em léguas, em pés, polegadas. Tem várias unidades de medidas de comprimento. Você já deve ter ouvido falar, essa TV é grande, ela tem 65 polegadas. Pois é, são várias as opções de unidade para uma mesma grandeza física. Mas e aí? Que unidade que eu uso na física? Como existem várias unidades para medir a mesma grandeza, então foi necessário criar um sistema internacional de unidades. Porque imagina, se cada país tivesse seu próprio sistema de medidas, cada lugar tendo sua própria forma de medir tempo, massa, comprimento e outras grandezas, seria muito confuso. Isso deixaria mais difícil a comunicação, tanto comercialmente quanto cientificamente. E aí, o Sistema Internacional, também chamado de SI, vem para padronizar as unidades, estabelecer de forma internacional as unidades padrão de medida. Nossa, mas tem tanta coisa para medir no mundo! Sim, mas lembra das grandezas físicas? Existem as grandezas físicas fundamentais. E a boa notícia é que são apenas 7. Todas as outras surgem a partir dessas. Por exemplo, comprimento pode ser medido em quilômetros. Tempo pode ser medido em horas. E qual unidade a gente normalmente usa para medir velocidade? Exatamente, quilômetros por hora. Então se um carro numa pista está a 90 km por hora, quer dizer que em 1 hora ele vai percorrer 90 km. Comprimento é uma grandeza fundamental, tempo é uma grandeza fundamental, mas velocidade é uma grandeza que surge a partir da relação entre essas duas grandezas. Então vamos lá, eu vou listar quais são as grandezas fundamentais e suas respectivas unidades no sistema internacional. Uma delas é comprimento, que no SI é medido em metros. A outra é massa, que no SI é medido em quilogramas. Tempo, que no sistema internacional é medido em segundos. Aí você deve pensar, mas eu não posso medir tempo em minutos, horas, dias, semana, ano, década. Pode, mas a unidade padrão do sistema internacional é o segundo. Outra, corrente elétrica, que é medida em ampere. Uma grandeza fundamental é temperatura, que a gente normalmente usa graus Celsius, mas no sistema internacional a unidade é o Kelvin. Quantidade de matéria, que é medida em mol. E a última, intensidade luminosa, que é medida em candela. Essas são as 7 grandezas físicas fundamentais e suas respectivas unidades no sistema internacional. Todas as outras grandezas, como velocidade, força, aceleração, energia, potência,
todas são combinações e relações entre essas grandezas. E é muito importante sempre prestar atenção nas unidades. E por que é tão importante? Para evitar erros, para que tudo esteja de acordo. Quer alguns exemplos? No vestibular, por exemplo, se você não coloca a unidade na sua resposta ou colocar a unidade errada, você vai perder ponto por causa disso. Outro exemplo, em 1999, uma sonda da NASA, que valia 125 milhões de dólares, foi perdida por um erro de conversão de unidade. Os dados enviados pela sonda estavam numa unidade, mas os operadores utilizaram outro, e a sonda de 125 milhões foi destruída. Último exemplo, imagina que você está doente, no hospital, e o médico manda aplicar em você uma dose de 3 miligramas de um remédio. Só que por um erro de unidade, aplicam em você uma dose de 3 gramas. Isso é 1000 vezes mais do que o médico mandou, o que com certeza seria perigoso para você. Entendeu a importância de sempre conferir as unidades? É claro que sim, mas caso tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários do YouTube. Essa foi a aula de hoje, muito obrigado e até a próxima!